Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, estamos chegando aí com as notícias do Vasco, tem notícias novas e vamos chegar também falando de seleção brasileira, porque amanhã acaba a data FIFA de junho e o Brasil pode já se classificar para o Campeonato Mundial. Inclusive, é aniversário do Carlo Ancelotti. Nós vamos falar desse assunto, vamos falar de outros assuntos importantes também. Uma multa pesadíssima da Receita Federal para cima do Vasco da Gama. E vem aí o fair play financeiro. Tem novidades desse assunto aí por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Antes, aquele pedido tradicional para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. Mete o dedo aí no joinha, que é importantíssimo. Chegou no vídeo, já vai no joinha, já clica aí no joinha e dá uma olhadinha aqui embaixo, está vermelhinha, porque você não é inscrito. Se inscreve, não paga nada não, é 0800 e você me ajuda muito a continuar fazendo vídeos por aqui. Tá combinado? Então depois da tem aqueles abraços, hoje tem, eu prometi, hoje tem abraço. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, então vamos lá, vamos começar sem perder tempo, trazer um monte de notícias aí para vocês. O próprio Vasco confirmou que a Receita Federal multou o clube em 24 milhões de reais por falta de recolhimento de imposto de renda na fonte, nas gestões Paulo... Muito bem, minha gente, vamos lá então. Vamos começar falando do Vasco da Gama, porque a Receita Federal aplicou uma multa salgada no Vasco, 24 milhões de reais. Mas, Wellington, por que a Receita Federal multou o Vasco em 24 milhões de reais? Segundo a própria Receita Federal, por falta de recolhimento de imposto de renda na fonte, nas gestões do Alexandre Campelo e também do presidente Jorge Salgado. Cabe recurso, cabe parcelar esse tipo de dívida, né? Até porque o valor é muito grande, 24 milhões de reais. Então, o Vasco trabalha agora com este pepino aí para descascar também. Bem, agora à noite o Vasco anunciou a contratação do português Adimar Lopes. Mas quem é o Adimar Lopes? É um português e ele é um conceituado diretor executivo de futebol na Europa, segundo a apresentação vascaína. Passou pelo Boa Vista, passou pelo Bordeaux, pelo Lille, pelo Futebol Clube do Porto e outras grandes equipes e principalmente é especialista em scout. O que é isso, Wellington, scout? Scout é aquele estudo, né, de jogadores que estão em outros clubes, que estão surgindo. Então, esse valor hoje de mercado é muito grande para um bom profissional que tem um bom trabalho de scout. Ou seja, tem um jogador lá em Formiga, Minas Gerais, lá na minha terrinha. O cara já sabe quem é, como que joga, qual pé chuta, quantos quilos, aquela coisa toda, todas essas informações. Então, o Vasco anuncia a contratação do português Adimar Lopes como diretor executivo de futebol e ele vai chegar nos próximos dias. Vasco que joga quinta-feira aqui em São Paulo, vai enfrentar a equipe do São Paulo no estádio do Morumbi e depois tem aquela parada longa para a Copa do Mundo, inclusive o Fernando Diniz já falou em alguns dias de férias e a remontagem da equipe vascaína. Bem, vamos falar agora de seleção brasileira, porque o time treinou hoje na Neoquímica Arena, bonito estádio do Corinthians. Acho muito bonito o estádio corintiano, conheço desde o seu primeiro jogo. Estivemos aqui na inauguração, na Copa do Mundo, e ele é muito bacana. É bom de trabalhar na Neoquímica Arena para nós da imprensa e para o torcedor também tem uma bela visão. Corinthians gastou uma fortuna para fazer esse estádio aí. Hoje tem muita dificuldade, inclusive, para quitar os pagamentos. É uma briga muito grande com o governo aí para a quitação
da dívida da Neoquímica Arena. Mas a seleção no campo de jogo, dentro daquilo que é permitido para a imprensa observar, o técnico Carlo Ancelotti, aniversariante de amanhã, inclusive ele falou a respeito de Rafinha, jogador que vai ser titular na partida contra a equipe do Paraguai. Esse jogo com o Paraguai é muito importante, antes de trazer aqui o Carlo Ancelotti, pelo seguinte: o técnico brasileiro sabe, se a gente vence o Paraguai, e não vai ser um jogo fácil, e o Uruguai, lá em Montevidéu, jogando em casa, no Estádio Centenário, com a força da sua torcida, vence também, aí no caso a Venezuela, o Brasil vai a 25 pontos, a Venezuela fica com 17, abriremos uma pontuação bastante interessante, em 8 pontos em cima dos venezuelanos, e não poderemos mais ser alcançados nas 2 últimas rodadas, e o passaporte, então, estará carimbado para a Copa do Mundo. Isso vale também para o próprio Uruguai contra a Venezuela. E para esse jogo, então, o técnico Carlo Ancelotti vai apresentar 3 mudanças. Ele está tirando o Gerson, o Estevão e o Richarlison da equipe. Ele está colocando o Rafinha, o Martinelli, Gabriel Martinelli, e também o Matheus Cunha. Então, a seleção vai ter mexidas do primeiro jogo, do 0-0 com o Equador, para esse jogo agora com o Paraguai, que pode representar a classificação brasileira. Sobre Rafinha, Ancelotti falou. Sí, Rafinha vuelve. Es una buena noticia para nosotros, porque Rafinha ha mostrado en la última temporada de ser uno de los mejores jugadores en este momento en el fútbol. Nos va a ayudar mucho. Creo que es un partido importante mañana. Necesitamos hacerlo bien, acercarnos a calificarnos. La presença de Rafinha vai ser muito importante. Uma pergunta que eu achei bastante interessante do meu amigo Rodrigo Correia, que é do canal Vamos, ele perguntando para o Ancelotti sobre pressão. O Ancelotti escreveu até um livro nesse sentido aí, e olha que resposta interessante do novo técnico da seleção brasileira com relação à pressão. La presión está aquí, está en todos los sitios del fútbol, porque el fútbol es pasión, es presión, es todo eso. Cuando hay un resultado en juego, obviamente hay la presión. En Brasil aún más, porque es un país muy pasional por el fútbol y muy pasional por su selección. Lo que puedo destacar en estos primeros días es mucha pasión, mucho amor al equipo nacional. Esto es muy importante. Obviamente, cuando hay mucho amor y mucha pasión, aumenta la responsabilidad que tenemos nosotros en el trabajo que tenemos que hacer. Pero tengo mucha confianza porque es un ambiente limpio, sobre todo hablo de la CBF, limpio, serio, competente. Entonces, estamos convencidos que se puede hacer un buen trabajo. Necesitamos el tiempo necesario. Creo que el primer partido ha salido en algunos aspectos muy bien, en otros hay que mejorar. Ojalá podemos ver la mayoría en el partido de mañana, que repito, es un partido muy, muy importante. Legal, né? Aniversário amanhã do Carlo Ancelotti. Na entrevista coletiva, eu perguntei para ele se uma vitória seria um presente especial para classificar o Brasil para a Copa do Mundo antecipadamente e também para dar alegria sempre com uma vitória. Ancelotti, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Amanhã é seu aniversário, 66 anos. Seria para você um presente ganhar o jogo e classificar o Brasil já antecipadamente para o Mundial? Como seria regalo melhor que podia ter en el día de mañana. No hay regalo mejor que ganar el partido de mañana. Interessante, né?
Sei que tem muita gente me perguntando, Wellington, então como fica o time para amanhã? Vamos lá. O Alisson no gol, Wanderson, aí a dupla de zaga, o Marquinhos com o garoto, o Alexandro Ribeiro, muito bom jogador lá do Lille, e na lateral esquerda o Alexandro do Flamengo, também está numa fase muito interessante. No meio-campo o Casimiro, junto com o Bruno Guimarães e o Rafinha, fazendo essa jogada aí pelo meio. Na frente o Martinelli, junto com o Matheus Cunha e o Vinícius Júnior. É esse o time do Brasil para pegar a seleção paraguaia amanhã, 21h45, 15 para as 10 da noite, no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena. Deixa eu trazer agora o novo presidente da CBF, Samir Chaut, porque ele chegou com várias promessas e já começa a cumprir. Uma delas é o fair play financeiro, pleiteado aí pelo Palmeiras, por outros clubes também, né? Que é aquele teto para contratação. Vamos ouvir ele anunciando essa questão aí do fair play financeiro no futebol brasileiro. Hoje é um dia importante para o futebol brasileiro. Estamos assinando a portaria que cria o grupo de trabalho para finalmente tirar do papel o fair play financeiro, uma demanda antiga dos clubes que há mais de 10 anos esperavam por essa prática. E a CBF, em sintonia com esse pleito, está liderando essa mudança. Pois é, agora tem mais essa aí no futebol do Brasil, até porque estão chegando as SAFs, chegando os investidores e muito dinheiro está sendo colocado no futebol brasileiro. E essa briga aí é Palmeiras-Botafogo também, né? Envolve a Leila Pereira, envolve o John Textor, que tem despejado uma carreta cheinha de dinheiro e de notas grandes aqui no futebol brasileiro. Vamos mandar aqueles abraços e pedir a sua opinião, deixar o seu nome, o nome da sua cidade, que ajuda demais para a gente mandar um abraço. Deixa eu abraçar meu amigo Fábio Novak, né? Ele não gostou muito da entrevista do Casagrande, disse, olha, o Casagrande tem muita moral para falar não, mas é a sua opinião e a gente concorda e a gente aceita. O Joel Ismael, lá em Vicente de Carvalho, o Rômulo Tadeu Camacho, ele também recebe o nosso abraço, como o Paulo César, sempre participando com a gente, de Bom Jesus de Itabapuana. O Marco Aurélio Teixeira, ele está lá em Vila Velha, no Espírito Santo. O Atanásio Souza, em Redenção Pará, meu amigo Atanásio Souza. O Francisco Aloísio, também temos aqui o Luiz Augusto Lima, está em Araruama. Quem mais aqui? O Carlos Eduardo Cabral está em São Gonçalo, né? E o José Saraiva lá em Manaus, é outro que está sempre participando com a gente, além do Luiz Ricardo. Deixe o seu nome, o nome da sua cidade para receber o nosso abraço no próximo vídeo, me ajuda. Se inscreva aí se você ainda não é inscrito. Dá uma conferida, que às vezes a gente acha que tá inscrito e não está. Clica numa coisa, aperta outra, dá uma olhadinha aí. Inscrito, beleza. Não está? Se inscreve. Paga nada. Nada. Dá o joinha, que é importantíssimo. E passa esse link aí para outras pessoas também. Mas para quê, Wellington? Para mais gente seguir o nosso canal. Quanto mais joinha, quanto mais like você dá, também o YouTube entende que o nosso trabalho é bacana e recomenda para outras pessoas também. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. De Guarulhos, São Paulo, Wellington Campos.